Estamos recebendo o administrador de empresas, empresário Tiago Lopes Rego, que é também o presidente da Fundação Dom Alfredo Schaffler, e vamos conversar remotamente com Otílio Rodrigues Neto, que está em Campinas. Vamos cumprimentar aqui o empresário Tiago Lopes Rego. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal Centro-Sul. Boa tarde, muito obrigado, Arivan. Boa tarde a todos que nos assistem pela nossa querida TV Centro-Sul. Otílio, que está em Campinas, São Paulo. Boa tarde, Otílio, bem-vindo ao Jornal Centro-Sul. Boa tarde, Arivan, boa tarde, meu caro amigo Tiago, boa tarde a todos os amigos da TV Centro-Sul. Uma alegria estar aqui novamente com vocês. Bom, Otílio e doutor Tiago, que está conosco aqui direto nos estúdios, o acontecimento mais importante da semana que se avizinha vai ser justamente a posse dos novos integrantes do Congresso Nacional. Qual a importância, é a pergunta que eu faço aqui para o doutor Tiago e também para o economista Otílio Rodrigues Neto, que está em Campinas, qual a importância da abertura dos trabalhos legislativos do Congresso Nacional? Um prazer estar com você novamente aqui, Otílio, na nossa querida TV Centro-Sul. O Congresso é a casa do povo, ou seja, é onde as leis tramitam as leis, é onde os projetos de maior relevância para a população, são os parlamentares que têm a função constitucional de fiscalizar o trabalho do Executivo, as ações e, eventualmente, até puni-lo, como já aconteceu recentemente. Então, é de suma importância. A gente foi eleito um Congresso de um perfil mais conservador. A gente espera que isso se reflita nas ações desse Congresso, que ele não seja um Congresso conservador na eleição e seja uma postura diferente na prática parlamentar. Então, a gente aguarda com expectativa e que ele seja um referencial, uma âncora que faça com que a gente tenha os valores que foram defendidos durante a campanha sejam defendidos também dentro do Congresso. Bem, agora nós vamos agora a Campinas. Otílio, qual a importância da abertura desses trabalhos legislativos? Para mim também é satisfação, meu caro amigo Tiago, compartilhar com você aqui dessa conversa, né, junto com o Erivan. Eu diria o seguinte, Erivan, que embora as eleições despertem mais atenção, mais interesse e mais paixões, né, na verdade o eleitor, o cidadão, ele deveria estar focado muito mais no Congresso, né? Porque, por exemplo, para este ano, né, nós temos uma pauta importantíssima, que depois a gente pode entrar em detalhes, né? Mas é lá no Congresso que as coisas decidem, né? E a gente observa historicamente que o eleitor brasileiro, ele tem uma postura de indiferença com as ações do Congresso, né? Como se a gente exercesse a função cívica, foi lá no dia da eleição, escolheu, elegeu, e depois esquece, né? As pesquisas têm demonstrado que muita gente, algum tempo depois, nem lembra mais para qual deputado que votou, né? Se você perguntar para muita gente, 2 anos, 3 anos depois, para quem ele votou, muita gente nem sabe. Porém, a gente sabe que neste momento, né, o que está acontecendo em Brasília, forças poderosas estão se mobilizando, interesses poderosos estão se mobilizando, e dependendo do que vai acontecer essa semana, dos acordos que forem feitos, né, e das alianças que forem formadas, é aí que as coisas vão acontecer, é aí que vai modificar a nossa vida. Como o Tiago lembrou aí, né, foi muito importante essa última eleição, né, que assim, é um contrapeso a eleição do presidente, né? E então o Congresso tem uma função importantíssima, mas só para a gente ter uma ideia do poder do Congresso, basta a gente lembrar que o presidente da Câmara, ele tem na mão um instrumento poderosíssimo, que é o instrumento de encaminhar um pedido de impeachment, né? Isso aconteceu recentemente, 3 vezes, muitas vezes na história brasileira, né? E o Collor, né, e depois a Dilma, né, foram defenestrados do poder pelo Congresso. Se não fosse o Eduardo Cunha,
não teria havido impeachment, né? Então, pedidos de impeachment, eles se acumulam absurdos em toda a legislatura, mas se o presidente da Câmara, por uma iniciativa própria, não tomar a decisão de dar encaminhamento, nada disso avança. Então, eu quero lembrar aqui, né, para que é importante essa reflexão, para que o cidadão reflita sobre a importância que ele tem nisso aí, de que maneira que a gente pode debater aqui depois, de que maneira que a gente pode participar desse processo. É só para a gente lembrar a importância da ação do Congresso e que a gente não pode, como cidadão, se restringir meramente ao nosso voto no dia da eleição. Começando aqui novamente com o presidente Tiago Lopes Rego. Qual a importância, então, dessa eleição para as mesas da Câmara e do Senado, dos dois presidentes? Pegando o gancho aí no que falou o Otílio. Olha, a gente concentra, como o Otílio bem lembrou, um poder muito grande nas mãos dos presidentes das casas. Então, a gente viu recentemente o pedido dezenas de pedidos de impeachment, muitos sem nenhum fundamento, mas ficam o poder exclusivo do presidente da Câmara dos Deputados de abrir ou não. Então, isso pode ser objeto até de barganhas, de troca de favores. Então, até esse modelo que dá esse poder enorme ao presidente da Câmara dos Deputados, no caso do pedido de impeachment do presidente, e ao presidente do Senado, no caso de pedido de impeachment de ministro do Supremo, que a gente até viu recentemente também, que o presidente do Senado segurou, não deu prosseguimento. Então, é um poder muito grande, que talvez mereça uma discussão sobre se esse poder não deveria ser compartilhado com todos os parlamentares. Nem que não seja a maioria simples, mas pelo menos a maioria qualificada, de 2/3 da casa. Agora, se 90% da Câmara quiser abrir um processo ou entender que há motivos suficientes para a abertura de um processo de impeachment contra o presidente, e o presidente da Câmara entender que não abre. Então, isso é um poder muito grande, concentrado na mão só do presidente. Eu acho que essa decisão talvez devesse ser partilhada com uma maioria qualificada das casas, né? Então, isso é uma questão importante, até porque, Otílio, o Congresso é um poder da República, é um dos poderes da República, representa o Parlamento. E esse poder da República foi recentemente agredido por forma do atual presidente da República, quando em evento internacional disse que o Congresso brasileiro deu um golpe de Estado. Quer dizer, o Congresso aplicou a Constituição por maioria dos parlamentares, muitos desses parlamentares hoje compõem o atual governo, mas, assim, é como se tivesse, na prática, se você está tornando um poder subalterno ao outro, ou seja, o que ele fez não está correto, está errado, foi golpe. Porque golpe, vamos lembrar, é um crime. Tem pessoas, hoje, aos milhares, presas em Brasília por uma suposta tentativa de golpe. E o presidente acusa o Congresso brasileiro, centenas de parlamentares, não de tentarem, mas de darem um golpe de Estado. E simplesmente passa batido, todo mundo acha que é normal, quando não é. Eu acho que os presidentes das casas, os próprios parlamentares e a sociedade civil deve cobrar uma postura. Houve um procedimento correto, presidido inclusive pelo presidente do Supremo Tribunal Federal da época, uma ofensiva muito forte contra um outro poder, merece ter uma resposta, inclusive já há até a abertura de um pedido de impeachment, que eu acho até muito precoce, mas, assim, dada a agressão que foi tão forte a um poder da República, né? Então, se agride um poder, dependendo de onde vem a agressão, a resposta é uma. Se vier de um lado é de um jeito, se vier do outro lado é de outro. Isso não é democracia, isso não é Estado democrático de direito. Voltando a uma expressão popular, o pau que dá em Chico tem que dar em Francisco também. Muito bem. Então, primeiro eu vou pegar um gancho aí no que o Tiago levantou, vamos dizer, da hipocrisia, sabe, da incoerência, né, dos 2 pesos e 2 medidas, que a gente tem que falar claramente, né? Então, quando um presidente da República, em um fórum internacional, acusa de golpe um processo que foi presidido pelo Supremo Tribunal Federal, obedecendo todo o ritual democrático, isso é um absurdo. Isso tinha que ser veementemente contestado.
Isso não pode ser aceito como algo natural. Então, eu queria só reforçar isso. E agora, respondendo a outra questão que você trouxe, né? Então, eu diria também o seguinte, né? Para vocês terem uma ideia da importância dessa eleição, né? É claro que, nesse momento, os grupos estão se articulando, né? Provavelmente, muito possivelmente, o Rodrigo Pacheco deve ser reconduzido à presidência do Senado e o Arthur Lira, infelizmente, também deve continuar como presidente da Câmara, porque o senhor Arthur Lira não tem credencial para ser um presidente da Câmara, inclusive porque ele está sob júdice. Ele tem processos na justiça que estão suspensos, né? E que muita gente nem considera, nem lembra, né? Mas, assim, para você ter uma ideia da importância disso, o Lula, que não é bobo, isso é uma raposa velha, esperta, inteligente, ele suspendeu e prendeu e bloqueou todas as nomeações de alguns órgãos e instituições, como, por exemplo, o Banco Nordeste, a nomeação da presidência do Banco Nordeste, da SUFRAMA, da Superintendência da Zona Franca de Manaus, né, da Superintendência dos Seguros Privados, a SUDEP, né, e de outras instituições e algumas agências, né, ele está negociando tudo isso como se fosse um grande acordo nacional, né, mas que, na verdade, é porque ele tem medo de que um presidente de Câmara que não esteja alinhado com o Palácio do Planalto, ele sofra um pedido de impeachment, né? Então, é interessante a gente... E é por isso que a gente chama a atenção para a importância dessa eleição, né? Eu acho que a gente tem que acompanhar, né? E ver, assim, os desdobramentos e desenrolar da política em Brasília. Nós não podemos ficar indiferentes, né, alheios ao que está acontecendo, porque é a nossa vida que está aí em jogo, né? Ou seja, o que vai acontecer conosco, muita coisa vai depender dessa pauta, que tem uma pauta pesadíssima para esse ano, né, de muitos temas importantes, a gente pode depois conversar sobre isso também, mas a gente não pode ficar alheio, indiferente ao que vai acontecer no Congresso Nacional.